Oi, oi, gente! A gente já está aqui a caminho de uma jornada. Vocês já conheceram a nossa casinha de aluguel. É lá que nós vamos passar aí os próximos meses até a casa ficar pronta. E agora a gente está a caminho do lugar onde a gente vai apresentar para vocês o projeto da casa. Nós vamos conversar com o arquiteto responsável pelo projeto e a gente vai contar tudo que a gente pensou, planejou, as ideias dele também e todo esse processo, que é muito legal vocês saberem antes da construção realmente acontecer, né? Assim vocês já têm uma noção mais ou menos do que esperar. E a gente está bem ansioso para dividir isso com vocês também. Chegou então, gente, o momento de entender melhor esse projeto. E é claro, vocês viram ali, né, o nosso arquiteto maravilhoso, que foi o responsável por traduzir toda essa loucura que estava aqui na nossa cabeça e passar para um projeto que também ficou incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar e também ficar ainda mais ansiosos para ver esse projeto pronto naquele terreno lindo com aquela vista maravilhosa que eu tô louca para morar lá dentro. Sou arquiteto Luiz Maldaner, trabalho com arquitetura sustentável há 20 anos mais ou menos, então tenho uma boa experiência nessa parte de projeto sustentável e de sistemas de construção, e tudo envolvendo sustentabilidade e arquitetura. Então vamos aqui, ó, vou deixar para ele abrir essa pastinha mágica onde tem o projeto e vocês vão ver como que tudo isso funciona. Bom, eu não sei quem estava mais ansioso, se eram vocês ou era eu, para poder chegar nesse momento de dar o start desse sonho que a gente está trabalhando há tanto tempo. Então, eu queria apresentar um pouco das soluções que a gente encontrou para as ideias e o que vocês imaginavam. Todo esse jogo de projetos fazem parte do projeto executivo, que é o projeto que vocês vão usar, que as empreiteiras vão usar, que vai ser o norte para toda a obra. Todo projeto é diferente e o de vocês eu acho que é o mais diferente que eu já pensei. Principalmente em função do que vocês precisavam para aquilo ali funcionar. A arquitetura, que também foi um caso à parte, foi um item que foi acho que é o grande diferencial da casa de vocês, é a arquitetura e o resultado final. Eu estou mais agoniado para apresentar do que vocês para ver o projeto, eu acho. Porque esse projeto a gente trabalhou por tanto tempo e todo mundo esperava que a gente conseguisse começar o projeto e apresentar para vocês. Estava me corroendo por dentro, eu precisava apresentar o projeto para a gente poder dar start e começar a obra. O que tem nele e o que a gente tem que observar? Aqui a gente tem a parte do terreno, até eu acho que eu vou marcar para a gente poder ter uma visão melhor do como ficou colocado o projeto no terreno. Então, a gente tem essa parte que eu estou riscando agora, é o terreno. O terreno tem um formato irregular. Esse foi um dos desafios para poder colocar o que vocês queriam no projeto. A gente trabalhou com 3 programas de necessidade completamente distintos. 2 casas, Sim. Um escritório, barra oficina, barra lavanderia, que acabou ficando nessa parte. E ele acabou sendo elo de ligação para unir as outras 2 necessidades. Então tem 2 tamanhos distintos e cada um com as suas peculiaridades, que eu acho super importante no projeto. A gente chegou com uma ideia bem louca aí de querer ter as 2 estruturas e ao mesmo tempo cada um ter a sua privacidade, né? O que eu acho que foi um desafio gigante também na hora de criar esse projeto, porque as 2 estão inseridas ali no mesmo terreno. Sim. E ainda assim, como você falou, né? Cada um precisava da sua individualidade, ter o seu espaço e ainda que se conectasse. Então, eu imagino que tenha sido um grande desafio planejar tudo isso de uma forma que ficasse harmônico também. Eu lembro que quando a gente estava conversando, a gente ficou quebrando a cabeça para a gente tentar descobrir, como é que a gente vai fazer com que a gente tenha privacidade, que uma casa não fique ligada na outra, mas a gente tem um escritório, a gente ficou quebrando e a gente, não, vamos deixar para o arquiteto que ele se vira, deixa tudo na mão dele. O problema é dele. O problema é meu, né? Se tu não acaba resolvendo no projeto, isso aí vai virar uma bola de neve para utilização futura. Então é nessa fase que a gente resolve esse tipo de situação. A gente tem um terreno que ele é praticamente plano,
em boa parte dele, mas ele tem um desnível na parte dos fundos que também acabou limitando até onde a gente poderia chegar com esse projeto. Então, como é que a gente distribuiu isso? A gente distribuiu nessa parte que eu tinha marcado aqui, que é a oficina. A primeira casa ficou nesse volume. Que é a casa do Dani. A outra casa, um pouco maior, ficou nessa área aqui. A gente colocou as casas de forma a elas não estar unidas, justamente para a gente conseguir criar uma área de jardim entre uma e outra. Teremos um jardim secreto entre as casas. Eu ia te perguntar que a gente chegou meio que com bastante coisa na cabeça, assim, né? Acho que também, justamente por a gente já trabalhar com isso, eu ser a louca, enfim, de algumas coisas que eu já fazia questão de ter. Por exemplo, o quarto ter vista, então, e ao mesmo tempo a sala ter o pé direito duplo, então eu já cheguei com cheio das exigências, que eu acho que isso também foi moldando, né, o projeto, porque daí eu falei, né, as minhas necessidades, é claro, que daí faz parte do projeto de necessidades ali, mas foi muito legal também essa parte, porque isso foi essencial para que ele pudesse entender o que ficaria ali de frente para a vista, o que na casa do Dani, por exemplo, ele já dava prioridade para a cozinha, que ficasse na frente, tendo vista, então tudo isso foi tomando forma e eu acho que o projeto ficou assim, bom, depois eu falo pra vocês, mas ficou... Quando o cliente tem o brainstorm, tem as ideias mais definidas, a gente conseguir colocar no papel fica mais fácil. Então, como vocês já tinham bastante definido, isso só ajudou a concretização do projeto. A casa ficou mais ou menos nessa distribuição. Cada casa, depois a gente vai olhar as plantas baixas, eu acho que é importante a gente dar uma repassada ali, até para poder explicar para o pessoal como a gente organizou isso. Aqui vai dar para entender melhor como isso se articula e como a gente resolveu. Um dos pontos que vocês me passaram, acho que foi na primeira reunião que a gente teve, foi que vocês queriam, de ambas as casas, conseguir chegar na oficina de forma sem passar por chuva, sem passar pela rua, porque vocês têm essa característica de, às vezes, trabalhar até mais tarde e usar esse espaço para isso. A gente criou uma área de hall de entrada central. Esse hall de entrada, ele acaba tendo a vista para o jardim secreto. Então, quando a pessoa entra na casa por aqui, ela vai conseguir ter a visão do jardim e também ter um teaser do que é a vista da casa. Então, esse elo de ligação, ele além de ser o hall de entrada para acessar a casa de vocês, ele é o elo de ligação para a oficina. Na casa do Dani, a gente criou um acesso secundário também para ter a privacidade dele. Como a gente tinha uma curva muito acentuada na frente, a gente acabou aproveitando esse formato natural do terreno e aproveitou e fez aquele desenho da fachada que também acaba sendo um marco da casa, que é essa curva, semicurva aqui. A primeira casa, ela tem o acesso por esse hall de entrada, a gente tem logo na entrada o acesso para o segundo pavimento e a gente tem a área de baixo, que é uma área toda integrada, que a gente tem as salas, cozinha, um dos itens que vocês tinham me pedido é que tivesse um deck que fosse coberto e ao mesmo tempo que vocês pudessem fechar para poder ter um uso no inverno, para não ter uma área tão aberta a intempéries, né? Então a gente criou esse espaço aqui, que é a grande sala de vidro, que ela está integrada com a área do deck nos fundos também. E esse interior aí, vamos pra fora? Esse interior aí vai ficar mais pra frente, vocês ainda vão segurar um pouquinho essa curiosidade. O sonho de vocês, que era uma das... além da sala de inverno, era o pé direito duplo. Então a gente criou um espaço, que é esse vão aqui, ele acaba sendo o pé direito duplo. Então da sala ali embaixo tu vai ter a visão do telhado, que também é
É um dos grandes diferenciais da casa. O Dani tá ficando nervoso, eu acho que eu tenho que mostrar a casa dele também, né? Não, eu tô aqui pensando, na verdade, assim, que o mais legal de tudo isso, que a casa deles era um quebra-cabeça por conta dessas necessidades que a Kátia tinha falado com o Jô. E quando a gente trouxe as inspirações, que foram várias de todas as necessidades, termina que ele surpreendeu a gente e a gente nem modificou nada, né? Sim. Não. Então esse é o mais legal, quando a gente consegue dar match com o próprio arquiteto. Isso que tu falou é muito importante, porque assim, ó, o que acontece? Quando a gente pensa no projeto, a gente, como profissional, a gente tem que levar em consideração coisas técnicas. A gente conseguiu acertar praticamente de primeira e eu acho que isso muito tem a ver com o que vocês me passaram, do que vocês queriam. E daí isso também fica mais fácil para quando a gente projeta. As imagens de referência ajudam bastante também, Ajuda né? as imagens de referência. Ajuda a elucidar com mais clareza a ideia do que o cliente imagina. A casa do Dani, então, ela ficou nessa parte aqui. Ela também tem mais ou menos as mesmas características da casa do lado, só que ela é mais um estilo loft. Então, partindo disso, a gente também teve que fazer a parte de interiores completamente diferente. A gente tem um banheiro, que uma das ideias era ter um espaço embaixo que funcionasse como um quarto multiuso, que pudesse receber pessoas e pudesse ser usado para outros fins, e uma sala com sala de estar, cozinha integrados e com uma vista. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, que a vista do terreno Maravilhosa. é maravilhosa. E ela tinha que ser... Exaltada. Ela tinha que estar em toda a parte do projeto. Então a gente criou esse espaço todo integrado com esse deck atrás. E da mesma forma da casa de vocês faz também o elo de ligação entre as duas casas, mas dá privacidade para quando não quiserem se encontrar. A cozinha é o centro da casa, né? Então é um lugar onde eu fico muito, é o elo. Ele falou que foi muito essa casa, gente, pelo amor de Deus. E ao mesmo tempo, a gente não queria que das casas tivesse a visão direta entre uma casa e outra. Então a gente sempre posicionou as aberturas de forma a não estar coincidindo uma com a outra e deixar a privacidade de cada um. Então terá privacidade, ok? São duas casas num terreno. Então assim, ó, o que eu acho que é importante, eu acho que esse desafio e essa ideia do projeto de vocês é muito importante. Uma coisa que a gente não falou é que a gente deixou um bom espaço na frente da casa para estacionamento de carros. Então a gente tem uma garagem aqui na frente, que o estacionamento ficou previsto nesse espaço. O mesmo pergolado que tem aqui, tem lá, né? É a mesma ideia para ter uma unidade. A oficina, na verdade, a gente acabou aumentando a altura do pé direito dela para criar um espaço de mezanino dentro. Nosso que for. escritório lá é onde a gente vai colocar então os computadores. A ideia de fazer a oficina foi pra gente tirar o trabalho de dentro de casa, que hoje é o que a gente tem, né? A gente trabalha dentro de casa e a gente não tem esse espaço. Eu sempre falo pra vocês, tem que arrumar todos os equipamentos no quarto pra gravar, depois desmontar tudo de novo. Afinal, é o meu quarto, não dá pra deixar montado. E a gente trabalha até, passa do horário, porque tá dentro de casa, então é muito fácil, né? O computador tá ali, resolve coisa, e a gente quer acabar com isso. Então a gente quer ter um espaço dedicado pro trabalho, então a gente vai lá, se desloca até a oficina, trabalha no computador ou fazendo móvel, enfim. E quando, o horário chegou, acabou, fechou, fecha a porta da oficina com a chave e vai pra casa. A lavanderia também foi um ponto discutido bastante. Eu acabei falando para vocês que eu não achava necessário cada um ter a sua lavanderia. E acabou que a gente foi para essa solução do projeto. Então aqui ficou a nossa oficina, onde vai ter mesa, vai ter espaço sujo, trabalho. Vamos Esse marcar aqui bem não aqui. pode falar. Não, só pra gente saber, assim, né? Ele tá Só pra... É o lugar que ele mais tá curioso pra fazer, né? Não. É que eu acho que a gente está nesse processo... Nós estamos nesse processo há tanto tempo, né? É. Eu acho que está todo mundo ansioso para poder mostrar, né? Esse é o segundo pavimento. Aqui dá para ter uma noção da questão dos volumes, então o volume da oficina ele acaba ficando aqui e ele vai ser tratado
na sua cobertura de forma diferenciada das outras duas casas, até para a gente conseguir ter na fachada. Com o tempo a gente vai apresentar melhor. Mas a questão dos telhados, que eu acho que foi um ponto muito importante do projeto e decisivo para a arquitetura ficar do jeito que a gente imaginava e para dar essa cara da casa sustentável. Sim. Então a gente acabou trabalhando com esse telhado aqui, com o telhado verde, que vai ser feito com vegetação. Ele vai dar todo um charme para a fachada da casa e ele morre nesse andar. Então a gente tem aqui os outros 2 volumes, que é a casa do Dani, que aqui dá para ver bem a questão do pé direito duplo, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir do quarto ter também a vista. Isso foi um dos pontos, acho que foi dos poucos pontos em comum das duas casas, era dos quartos a gente conseguir ter uma vista, aproveitar o visual que o terreno oferecia. E ao mesmo tempo, o Dani queria ter a questão de uma casa mais estilo loft, da sala ter um pé direito duplo, e a gente não queria botar o quarto para frente justamente para dar essa cara de loft, que foi a ideia desde o começo. A gente fez um trabalho de janelas no quarto do Dani que ficou muito bonito. Tô louco para mostrar agora, mas vamos segurar um pouquinho. Calma que vocês vão ver que tá demais. E ao mesmo tempo a gente não queria que o quarto fosse o típico quarto de loft que está todo aberto e quem está lá embaixo está escutando lá em cima, ou ao contrário, quem está lá em cima está escutando todo o barulho da casa. Então a gente trabalhou ele de forma a ele ter uma privacidade e ele ser fechado. Isso foi uma sacada muito legal do projeto, porque a gente conseguiu ter o acesso da escada, que também vai ser um detalhe à parte, né? A escada ficou muito legal o detalhamento que a gente fez. E a gente tem o acesso para o quarto. O quarto, sim, ele é um quarto mais integrado, né? Ele é um quarto que a gente tem a parte das pias mais para fora, mas isso a gente vai deixar para depois. Mas assim ficou configurado, de frente para a cama, com essa janela que vai até o teto, que aproveita a inclinação do telhado e pega a vista que a gente tem privilegiada do terreno. Já a casa de vocês, ela tem uma configuração um pouquinho maior em função da necessidade e do que vocês queriam. Ao contrário do Dani, vocês precisavam ter 2 quartos a mais na parte de cima. A casa, e tu vê assim, as duas casas ficaram com áreas super boas. A gente também não queria ter uma casa com um monte de banheiros. Então, a gente acabou optando por ter um banheiro social no andar de cima, que atende os 2 quartos perfeitamente, e ao mesmo tempo a gente também não fez quartos gigantes, a gente fez quartos confortáveis, né, para o necessário. E aqui está aquela parte da passarela. Então, subindo a escada, a gente tem essa ponte, essa passarela, que pega toda a vista da sala de baixo, que fica aqui. Vocês vão morrer de curiosidade até ver isso daí. Então, essa passarela, ela é o elo de ligação dos quartos de trás e do quarto principal. Ao mesmo tempo, ela serve também para não ter o problema acústico de ter os quartos todos compactados, um parede com o outro. Então, a gente também separou isso para isso ficar melhor. Nesse quarto, que é o primeiro, que dá para o mezanino, a gente criou uma abertura também, para do quarto se enxergar a sala lá embaixo. Que é parecido com o do Dani, só que é menorzinha, né? E aqui tem a parte da suíte, que era o outro grande ponto, que a suíte vocês queriam com vista para os fundos e queriam ela com estilo um pouco mais aberto, né? Diferente de um quarto normal, que também acho que foi a pegada das duas casas. Eu acho que os 2 elos de ligação das duas casas, acho que foi a vista e os quartos principais seriam mais abertos. Toda a frente da casa, o mesmo espaço que tem da varanda lá embaixo, né? Porque o quarto fica exatamente em cima da varanda, tem toda essa parte da frente aqui em vidro, então vai ter um janelão gigante ali, né? Com uma floreira, a gente criou ainda uma floreira. De lavandas.
O cara vai acordar de manhã assim, abrir aquela Que cortina. nem uma Assim. Cinderela. Vou regar minhas plantas lá na calha, né? Mas Olha, calha onde? Não, não tem calha nenhuma, esquece. Essa era a ideia da distribuição de tudo que a gente pensou ao longo de todo esse tempo, colocado em planta. Agora tudo pronto para começar. E eu só desejo boa sorte para vocês. Obrigada. Começar essa empreitada. Acredito que a gente vai estar junto no todo esse Com processo. certeza. Mas não tenha dúvida. E Luiz, deu problema aqui, Luiz. Corre pra cá, Luiz. O que tu fez aqui de errado, Luiz? eu espero que a gente não passe por problemas nesse processo. E depois de quase 2 anos de programações, eu acredito que está tudo muito bem redondinho para a gente conseguir fazer. Vocês têm noção que fazem 2 anos que a gente tá nesse projeto? Então tem que dar Ano esse aí. passado passou assim, né? Foram 2 meses. só Então, ano passado. tu imagina como todos aqui estavam com vontade de apresentar isso, de tirar isso Do papel. do papel e de mostrar mesmo. Sim. Porque assim, esse projeto, para mim, tem muita gente que, apesar de a gente não ter mostrado nada, sabe do projeto. E o pessoal me pede, me manda as imagens, eu quero dar uma olhada. E eu, não, vamos segurar, vamos segurar. É segredo. Esse é o processo mais legal para todo profissional, né? Ver aquilo que tu projetou saindo do chão. Então, e ainda mais sabendo do sistema de construção que a gente adotou, que é o steel frame, de tudo que a gente colocou no projeto de sustentabilidade, eu acho que sair do chão é o que vai fazer a gente ficar mais feliz e conseguir ver o resultado final. Eu queria fazer a entrega agora do projeto liberado pela prefeitura, aprovado. Que é o grande, tá tudo prontinho aqui, ó, todos os carimbos para aprovação de projeto arquitetônico e aqui as plantas todas carimbadas tanto pelo loteamento quanto pela prefeitura. Agora é só construir. Estamos prontos para essa empreitada, gente. E agora, a gente vai ver a parte do 3D? Vamos? Será? Não! Vocês não vão ver hoje, eu ainda vou deixar vocês aí com essa curiosidadezinha, porque senão não tem graça, né, a gente mostrar tudo num vídeo só. Mas aguardem, porque a gente vai vir aí com os próximos vídeos mostrando todos os detalhes, tudo mesmo, tanto da estética da arquitetura, né, na parte externa, que com certeza tem um charme, né, diferente de tudo, como também alguns detalhes do interior, que daí também vai ser uma outra etapa, mas a gente já vai mostrar bastante coisa nessa próxima, então aguardem. Tchau. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Até a próxima. Tá.